Olá a todos que acompanham o Jornal Curitiba. Estou novamente com mais uma entrevista a respeito do ano eleitoral, né? Estamos aqui no ano 2024, eleições, e prefeito e vice-prefeito. O Tarsílio e Rosana, muito obrigada pela presença dos senhores aqui, por ter aceitado o convite para falar um pouquinho dos planos de governo, para falar das ideias e tudo mais. Muito obrigada. Nós agradecemos. Eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho a respeito de vocês. Quem é a Rosana, quem é o Tarsílio? Perfeito. Bom, eu sou o Tarsílio Machado Júnior, tá? Como eu falei, a minha família até tem uma referência muito grande, que nós estamos aqui em Piranguinho, né? E a minha família é uma família tradicional de Brasópolis, né? Eu sou filho do Tarsílio Machado da Farmácia e sou engenheiro, formei lá em 1977 em Brasópolis, trabalhei na CEMIG muitos anos, né? Tive a oportunidade, é uma das razões até que eu quero me candidatar a prefeito de Brasópolis, me propus a ser candidato, exatamente uma gratidão que eu tenho para o município, que eu falo para todo mundo que eu sou o que sou, porque sou brasopolense. Se não fosse, eu seria diferente talvez, né? Porque Brasópolis me deu oportunidade com pouca idade, eu tinha 18 para 19 anos, pouca idade para ser professor, e Brasópolis, numa seleção que teve, eu fui selecionado para dar aula de Física e Matemática no início da Escola Técnica de Brasópolis. E isso me propiciou o quê? Eu ser um profissional diferenciado, porque eu tinha muita facilidade em falar em público, né? E quando eu fui admitido na CEMIG, e nós, um grupo lá de 42 engenheiros, nós estávamos com a teoria muito bem formada na cabeça, mas só que na hora de apresentar, o pessoal me procurava porque eu tinha mais facilidade para falar. E isso fez com que eu me destacasse no grupo e fui promovido muito rapidamente na CEMIG. Com 37 para 38 anos, eu já era chefe de todo mundo lá, entendeu? Então foi uma oportunidade muito grande e isso, para mim, foi Brasópolis que me deu essa oportunidade. Então, com isso, eu quero agradecer a cidade nessa gratidão que eu senti, que eu sinto, e transmitir para a população toda, principalmente para os cidadãos de Brasópolis, de todos lá, fazer um bom trabalho e retribuir o que eu recebi. Depois, eu fui trabalhar na Coab, né? Trabalhei na Companhia de Habitação do Estado, tive a oportunidade de fazer um bom trabalho também. Fiz lá 24 mil casas na época, entregamos mais de 15 mil escrituras e foi uma oportunidade muito boa no governo do Anastasia durante 4 anos. Nesses 4 anos fiz um relacionamento muito grande dentro do governo com várias pessoas que estão lá dentro até hoje, reconhecem o trabalho que a gente fez. Depois fui presidente do CETEC, né, que é o Centro de Tecnologia do Estado, que fiquei lá até passar para a Associação Comercial de Minas, como é que chama lá? É a associação de todas as empresas de Minas, né? Que hoje administra o CETEC. Depois do CETEC eu fui para Furnas, trabalhar numa usina que chama Usina Retiro Baixo, e lá eu trabalhei por 4 anos, depois mais 3 anos que foi renovado meu mandato, fiquei lá em torno de 7 anos. Nessa empresa, quando eu entrei, foi em 2016, essa empresa vinha tendo um resultado financeiro negativo, né? Aí a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem feito. Quando eu saí, além do período todo distribuindo dividendos, a gente ainda conseguiu entregar a empresa com 42 milhões de lucro, sabe? Então, o que eu me coloco numa posição de ser um administrador. Eu tenho condições de fazer e fazer bem feito tudo que eu faço. Mas eu tenho isso como lema, que eu sou ex-militar, né? Eu sou segundo-tenente do Exército, e o militar tem que tudo que tem que ser feito merece ser bem feito. Então é isso que eu pretendo como prefeito de Brasópolis, essa oportunidade. E como que foi entrar na vida política? Bom, político nós todos somos desde que nascemos, né? Mas eu gosto da política no sentido da política, boa política, de fazer as coisas bem feitas, sem revanchismo, sem diferença de classe, sem nada. É uma política de contexto, de todo mundo estar participando e todo mundo ter as suas reivindicações atendidas. Tanto é que eu falo, né, a gente conversa muito, né,
que vou trabalhar de portas abertas. Comigo não tem gente de Brasópolis, não tem que marcar audiência. Se eu vou na casa de um cidadão, bato na porta da casa dele, peço voto, quando ele, se der certo a minha eleição, ele vai me procurar na prefeitura, eu vou falar para ele que ele tem que marcar audiência, eu acho uma incoerência muito grande isso, né? Então eu quero abrir as portas, criar oportunidade para o cidadão ser recebido quando ele precisa de um serviço ou de uma reivindicação, ele vai ser atendido, preferencialmente pelo prefeito, mas circunstâncias pode não ser, mas vai ter sempre uma pessoa que vai o atender muito bem, certo? O prefeito estando presente vai ser o prefeito que vai atender. Essa é a minha proposta. Então a política que eu gosto, que eu participo, já fiz muitas coisas para o Brasópolis, porque a população sabe disso. Muitas coisas sem intenção nenhuma de ter retorno de alguma forma, mas de fazer por ajudar as pessoas. Mas a política, para você fazer uma mudança mais significativa, tem que ser uma política partidária. É isso que eu estou querendo fazer agora. Isso é bom. E Rosana? Bom, eu também sou filha de Brasópolis, meus pais também eram de Brasópolis, meu pai inclusive era maestro da banda, músico a vida inteira, minha mãe professora, aposentou como professora, então assim, bem conhecidos também na cidade. Eu saí muito cedo da cidade de Brasópolis, quando eu tinha 17 anos, fui estudar, terminar o meu curso de eletrônica, porque eu fiz eletrônica quando ele foi meu professor. Eu fiz eletrônica e fui terminar em São Paulo, porque eu fui morar com uma avó para fazer companhia, então fui estudar em São Paulo. Formei eletrônica, depois comecei a trabalhar, aí trabalhei em multinacional, depois eu fui fazer a faculdade. Aí fiz processamento de dados, pós-graduação, mas nunca consegui trabalhar na minha área, porque eu já tinha uma carga muito boa de vendas, da área de vendas. Então trabalhei em multinacional como venda, trabalhei mais de 20 anos na área de vendas. Depois montei uma farmácia, depois montei loja, eu tinha uma loja na Minas Brasil. Então assim, a minha vida foi sempre ligada a vendas. E hoje, atualmente, ainda trabalho numa imobiliária em Itajubá, também com vendas. A administração, né? Assim, Essa parte de administração eu tenho bastante tarimba e gosto muito disso. E gosto muito, até falei para o Tarcísio, quando ele me convidou para ser vice, eu falei para ele, Tarcísio, eu vou aceitar, porque primeiro, é você que está me pedindo, eu não vou negar o seu pedido, mas eu vou entrar para fazer as coisas certas. Eu gosto das coisas certas, a minha vida é assim, quem me conhece sabe que eu gosto das coisas certas. Então, é esse o meu intuito, ajudá-lo no que precisar, mas desde que as coisas estejam certas, sabe? Com muita honestidade, com muita vontade, isso não me assusta. E você falou do partido, filiação. Como se deu a filiação aos senhores, o partido, como está no momento? Bem, Patrícia, né? Sim. Bem, Patrícia, nós identificamos em Brasópolis vários partidos, né? Para a gente estar participando. Como a nossa proposta é uma proposta muito diferenciada, eu não estava querendo me coligar ou estar junto com outras propostas que não encaixavam nas propostas nossas. Então, o que eu fiz? Eu criei um partido novo lá, que é o Avante. Tá? E é um partido novo em Brasópolis, nunca teve partido. E a gente, então, está trabalhando nesse partido com um grupo de pessoas com os mesmos pensamentos, né? Com a Rosane, quando eu fui convidá-la exatamente com esse pensamento da gente fazer sempre corretamente tudo que tem que ser feito. E voltando à frase, tudo que tem que ser feito merece ser bem feito, é isso que nós pretendemos fazer, tá? Então essa filiação partidária nossa ocorreu por essa razão. A gente estando num partido que vai dar uma atenção especial à população e é diferenciado das propostas dos outros partidos. Sim. E plano de governo? Tá. Cabeça de vocês, como está nesse momento com os planos? Bom, esse é o ponto importante de todo trabalho que se propõe a ser um candidato a prefeito, né? Então, o que nós estamos propondo? Como eu falei desde o começo aqui nessa conversa nossa, é atender a população. Então, eu entendo que nós temos que investir na saúde, mas a saúde tem duas características. Tem a saúde
que é a saúde do dia a dia, Básica, né? que é a saúde básica, que vai o cidadão ser atendido no hospital, procurar o hospital para ser atendido, ele sai de casa às vezes em um horário muito, assim, no início da manhã, para que possa ter uma condição de ser atendido. Existe na prefeitura atualmente um agendamento, concordo que esse agendamento tem que ser feito, porque nem talvez em atendimentos regulares, assim, a pessoa não pode ser atendida quando ela quer, mas atendido quando existe uma emergência, a pessoa tem que chegar no hospital e tem que ser atendida, né? Então, a gente vai criar condições dessa saúde básica de criar o atendimento quando a pessoa procura um hospital, principalmente quando chega uma criança que está em condições de não frequentar uma escola, isso que é importante, ela está na escola, então ele vai chegar no hospital e vai ser atendido. Ele vai sair de casa na certeza que vai ser atendido, né? Depois nós temos a saúde especializada, que é aquela pessoa que tem uma doença, vamos supor, né, uma pessoa está com câncer, isso abala a família inteira, né? Então a pessoa, às vezes, para fazer um tratamento hoje, o que acontece? Ele está saindo 4 horas da manhã de casa, passa o dia inteiro fora, né? Sim. Fica numa outra cidade totalmente vizinhas, né? diferente, né? Uma cidade totalmente estranha ela. Então é uma cidade que ela vai ficar dentro de um espaço e aquele dia inteiro, às vezes o tratamento, como vão várias pessoas juntas, né? Às vezes ele não consegue fazer o tratamento adequado, ele faz o tratamento e tem que esperar os outros, né? Então o que a gente está pretendendo? Eu tenho um relacionamento muito bom com os candidatos com potencial de ganhar eleição nas cidades maiores aqui, né? Em Itajubá, em Pouso Alegre. Então, a gente está sabendo, por exemplo, Pouso Alegre agora tem uma ala oncológica no hospital. Sim. Essa ala oncológica vai permitir que algumas pessoas que com problema de câncer vão fazer tratamento mais próximo, né? Então, com isso, a gente vai vai diminuir o deslocamento das pessoas. Então, isso ameniza o problema que ela está enfrentando, porque Pouso Alegre, por exemplo, né, ele pode ir, vai lá, faz o tratamento, em condições aí que tem sempre ônibus para cá, ele pode voltar. O que não acontece com Poços de Caldas. Poços de Caldas, a ligação Poços de Caldas com a nossa região é fora de... né? Fora da rota, né? Então, a gente criar uma condição também para esse pessoal para reduzir todo o transtorno que provoca na família inteira, né? E está mais perto, né, de Brasópolis. E está mais Porque próximo. Pouso Alegre, em 1 hora você está lá. E né? tem uma identidade, né? Muitas coisas o pessoal até frequenta Brasópolis, assim, São diversos frequenta fatores, Pouso né? Alegre. Então, criar oportunidade para que a pessoa faça um tratamento mais ameno, Tranquilo. né? E não sofra tanto na doença que a gente sabe que é um transtorno para a família inteira. Então, a saúde em si é isso que a gente está pretendendo fazer. Agora, com relação à educação, a gente quer investir na educação de forma sistemática, porque a base de uma nova sociedade são essas crianças, esses jovens que estão vindo aí. Quer dizer, a vida cria essas condições para a gente vai passando, né? Então agora nós temos que criar uma condição para essas crianças. Então as crianças têm que sair um pouco desse métier que eles estão de celular, de ficar preso no celular, de visualizar as coisas só à distância, né? Então, na minha cabeça, a gente vai criar uma aula que nós conversamos, é uma aula que chama aula de variedades. O que seria essa aula de variedades? A criança vai, naquele dia que vai ter essa aula de variedades, a gente, por exemplo, vamos criar a oportunidade da criança conhecer o município. Então, a criança de Brasópolis, a gente põe no ônibus, vamos lá em Luminosa, conhecer o pessoal. Externas, né? Sai fora daquele dia a dia e sem celular na Aquela mão. rotina ali, mudar um pouquinho E, os hábitos. e aumentar o conhecimento. Aumentar o interesse pelo estudo. Porque Interesse aí você pelo leva a estudo. criança lá em Luminosa para conhecer Luminosa, traz as crianças de Luminosa para conhecer Brasópolis, leva as crianças de Brasópolis para conhecer o observatório. Várias crianças não conhecem o observatório, a grande maioria. O observatório é meio fechado. A gente Sim. que nós demos todo o sistema do observatório de Itajubá do astrofísico só funciona pelas observações que eles fazem no Pico de Brasópolis. Então, uma ideia é fazer uma parceria com o observatório. Integrar o observatório no município de Brasópolis, entendeu? Vai ter ou a semana ou a quinzena, alguma coisa do observatório vai ter, que eles vão dar aula lá, vão participar das escolas, chegar a mostrar como é que funciona, e tudo isso criar oportunidades para a juventude lá se interessar. Porque você imagina um jovem formando em astrofísica, que é a profissão adequada para trabalhar no observatório, morar na terra dele e trabalhar perto de onde que ele mora. É uma oportunidade excelente, né? E nós temos que criar condições para isso.
talvez pensando assim num sonho maior, uma universidade de astrofísica em Brasópolis, ou uma escola de astrofísica, né? Já temos professores no observatório, quem sabe eles fazem a gente consegue convencê-los a fazer um trabalho para nós. Nós temos uma escola técnica que pode dar um auxílio, né? E outra coisa também que eu quero criar a condição das crianças conhecerem a escola técnica, porque a escola técnica é um patrimônio nosso, né? E aí as crianças se interessarem em estudar na escola técnica. Incentiva as crianças, E porque às vezes elas não sabem o que querem fazer. Exatamente, e criar outras profissões lá na escola técnica também, outros curso de enfermagem, curso de... Agora até eu estou sabendo que criaram uma opção para a área rural, né? Porque Brasópolis tem 45% do município de Brasópolis é rural, né? Então a gente criar condições para que haja uma integração de todo mundo. E a educação, eu quero associar a educação com o lazer e com o esporte, tá? Por quê? A criança que tiver um bom desempenho aqui na escola, que a gente vai incentivar bastante, nós vamos dar a condição dele praticar esporte e ele dele ter lazer. Eu me lembro perfeitamente que na época nossa tinha um professor de geografia, né? O Deocrésio Campos Caridade, né? Ele criava isso, ele tinha uma visão. Ele levou uma vez, a gente conheceu o planetário no Rio de Janeiro. Eu não me esqueço disso, quer dizer, foi uma experiência fantástica para nós. Ele botou 30 crianças dentro do ônibus lá, jovens, crianças, ele levou no Rio de Janeiro. Por que você não pode criar condições dessas oportunidades? Não é só o filho de fulano, de ciclano que tem que estudar todo mundo e criar oportunidade para todo mundo, entendeu? Quem sabe a gente tem um talento adormecido lá, a gente não sabe, né? Inclusive a preparação com os professores, né? Exato. Bom, aí Aí tem um segundo ponto, né? Eu estou falando da educação, o que a gente pretende fazer, e fazer um trabalho de melhores práticas. O que é melhores práticas? Isso eu sempre fiz em todas as empresas que eu trabalho. Você identificar em outros locais que está praticando bem aquele ensino. Manda o professor da nossa região para conhecer como é que faz o serviço lá. Tem uma notícia, por exemplo, que lá no Ceará, tem uma cidade lá no interior do Ceará que todo mundo está sentindo que aquela cidade é importante em termos de educação. Quem sabe a gente ter oportunidade. Então, investimento no professor. Não adianta a gente investir na escola, ficar a escola um brinco, e o professor está com a mesma preparação, ele vai formar o aluno do mesmo jeito. Até outro dia falaram, eu fui à missa, lá em Brasópolis, o próprio padre falou, fizemos diferente a festa aqui de São Caetano. Porque todo ano era as mesmas coisas e dava o mesmo resultado. Esse ano nós colocamos coisas diferentes para dar resultado diferente. Então é assim que a gente faz uma boa administração. Vamos fazer coisas diferentes, para ter expectativas diferentes, né? Então eu sempre trabalhei nas melhores práticas, a gente trazer as melhores práticas para dentro da empresa, ou aqui no caso, para dentro da prefeitura, ensinando as professoras vão adquirindo mais conhecimentos, e mais conhecimento elas vão preparar melhor o aluno que vai crescer. Então esse aluno que vai tirar boas notas, etc., ele vai ter direito a isso. Então, não adianta... Vai ter um incentivo. Vai ter um incentivo. Sim. A gente tem que incentivar o aluno, até ter uma ideia na cabeça aqui de natação, né? Porque antes tinha tanta água, tinha os poços na beira dos rios, né? A gente fazia a cerquinha lá para fazer um poço, a gente nadava na beira do rio. Agora não tem mais. Não, as crianças nem sabem mais o que é isso. Não tem água. Lá em Brasópolis tinha um poço chamado Poço da Pedra. A gente subia no Poço da Pedra e pulava dentro da água, de cabeça. Agora, se pular, capaz de quebrar a cabeça ali no instantinho, né? Então, a gente quer criar condições das crianças aprender a nadar. Então, tem muitos jovens que não têm essa oportunidade, muita criança que não tem. Habilidade. A gente Nem é só a natação, né? É futebol, dos esportes. Tem esses campeonatos regionais aqui. Vocês já viram falar que Brasópolis participa? E Brasópolis tem ótimos jogadores, entendeu? Os jogos universitários. Maia saiu de Brasópolis. Debinha saiu de Brasópolis. Então, assim, não tem esse incentivo, entendeu? Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Que precisa ser feito. Eu já pesquisei, existem esses ex-atletas, vou dar um exemplo de um Robson Caetano, por exemplo, um corredor. Ele dá clínicas ensinando as crianças o esporte em si, não é só a criança correr. Que o esporte é uma educação. A criança aprende, o jovem aprende a ganhar e aprende a perder. E é uma forma de ser disciplinado, né? E eu entendo que o esporte bem praticado, o esporte com qualidade, ele compete com a troca. Então o jovem ele começa a enxergar oportunidades. Se você não cria oportunidades, ele vai para o caminho que é mais fácil, né? Porque o jovem quer ter um tênis novo,
quer que alguma coisa, ele vai procurando o caminho errado, né? Então, se a gente cria oportunidade no município, então, quando eu falo assim das mudanças que a gente precisa fazer, tem que ser uma mudança significativa de atuação na política partidária, é exatamente nesse sentido, porque eu posso atuar numa escola, né? Se eu me propor atuar numa escola e chegar o prefeito falar, não quero, né? Às vezes o prefeito faz isso, né? Então a gente quer evitar isso, a gente tem a liberdade de fazer esse trabalho, entendeu? Sim. Então esse é da educação. Outro aspecto muito importante que eu quero fazer, e a gente tem conversado muito, é a questão da segurança, né? A segurança, nós temos lá o Caminho da Fé, né? É o turismo religioso que tem trazido muitas vantagens para o município de Brasópolis, principalmente no distrito de Lumiноsa. Mas já está vindo muitas pessoas que vão fazer o Caminho da Fé trazendo segurança própria, tá? Quer dizer, nada impede deles fazerem isso, mas é um desafio para nós. Por que isso está passando no seu município? Então o pessoal da sua terra não te respeita, vão te roubar, né? Vão te provocar alguma coisa. Então, se nós... Não inspiram confiança? Não inspira confiança. Se a gente quiser fazer um trabalho, a minha intenção é talvez criar uma guarda municipal. Eu vou ver as condições que a gente pode fazer. Seriam pessoas com moto que daria cobertura tanto lá no Caminho da Fé como em pontos específicos, porque auxiliando a Polícia Militar. A polícia faz um trabalho excelente, só que o contingente não é grande. A gente tem que ter bastante gente, por exemplo, uma praça de uma igreja à noite, né? Uma praça de uma cidade de Brasópolis à noite. Quem sabe tem uma segurança ali que possa trazer informações, ou uma segurança digital, que a gente vai ter uma pessoa dentro de uma sala 24 horas, ele vai observar o que as pessoas estão fazendo, uma segurança presencial, que vai ser aquela pessoa que de moto ou de carro vai estar circulando por ali para dar uma segurança para o cidadão que está ali, né? Ele não está correndo risco de ser agredido, de ser roubado, etc. Né? Pelo menos diminui, não reduz, não elimina, porque... Pode não eliminar, mas vai ajudar bem. Vai ajudar bem, né? E uma questão que agora falando no geral, é a geração de empregos, né? Geração de emprego numa cidade do tamanho de Brasópolis. A gente já sabe que tem algumas indústrias que estão chegando lá e estão com carência de mão de obra porque o pessoal não está preparado para aquele serviço. Então, quando eu falo da escola técnica, a gente tem condição que a escola técnica atenda essas reivindicações. Por exemplo, vai pôr uma indústria no ramo eletrônico. A escola técnica de eletrônica hoje ela vai dar um apoio, entendeu? Vai desenvolver um curso com aquela finalidade, né? Para ter um profissional, né, adequado para aquilo. E Brasópolis, o que Brasópolis precisa muito? É de emprego, que nós chamamos de emprego primário, aquela primeira condição do cara trabalhar. Então precisa rápido, tá? Tem algumas condições que você não tem jeito de fazer um galpão e depois montar um segmento de produção, etc. dentro. Então eu sei de alguns casos, né, de cidades aqui da região nossa aqui, que vão a São Paulo, as roupas hoje são cortadas no laser, mas não são costuradas. As pessoas trazem aquelas peças de roupa, aquelas peças de roupa são montadas, então ele coloca uma máquina na casa da pessoa, a pessoa trabalha nos seus horários, por exemplo, ele paga R$3 para cada peça de roupa montada. Se a pessoa monta 50, ele ganha R$150, né? Ela vai trabalhar o quê? Dentro de casa, naqueles horários. Então, se criar uma condição dessa, se a gente conseguir trazer, eu estou dando exemplo de roupa, mas tem montagem de equipamentos, tem uma série de outras coisas que as pessoas hoje estão fazendo em casa, que a gente pode verificar e trazer esse serviço para Brasópolis, entendeu? Que já é um emprego imediato. Agora, o emprego de fábrica, uma indústria maior para se estabelecer, aí já é uma condição que vai levar algum tempo. Por exemplo, se você faz um galpão, e depois vai montar uma produção dentro desse galpão, isso em menos de um ano não acontece, né? Então, são condições que a gente quer gerar empregos, e um emprego que é importante que a gente pode ter crescimento em Brasópolis. Brasópolis tem uma característica muito grande de ser cidade turística, né? E tem pontos turísticos fantásticos. Falta a gente explorar esses pontos turísticos, né? Falta exploração mesmo. Então, tem lá o Caminho da Fé. Agora foi criado o Caminho de Santuário, que é os Santuário de Alfenas, passa pelo Santuário de Brasópolis e depois vai para o Santuário de Aparecida. São caminhos diferentes. Criar condições nesses caminhos aí, que é o turismo religioso está crescendo no mundo inteiro, né? Tem Fátima, no Portugal, tem
Compostela, na Espanha, né? Então, a gente vai ter condições de criar. Luminosa mesmo já tem pousadas para todo canto. Paraisópolis, que é um ponto de referência, a minha esposa é lá de Paraisópolis, em volta da praça toda de Paraisópolis já tem pousada, tem 12 pousadas em Paraisópolis. Isso tudo gera emprego, né? Isso vai ajudar o comércio local, Sem dúvida. os pequenos empreendedores. Sem assim dúvida. dizer. Né? Que são os que mais empregam, né? É. O rapaz da padaria lá de Luminosa, ele diz, saiu de Santa Rita, ele é brasopolense, mas ele tinha uma padaria em Santa Rita, foi para Luminosa e disse que o movimento lá em Luminosa está melhor do que em Santa Rita. Porque lá em Santa Rita ele tinha concorrente, lá não tem, e está fazendo um bom serviço ali na praça. Eu fui lá no dia de Corpus Christi, tinha mais de 200 romeiros na praça lá de Luminosa. E estava um restaurante do lado, uma turma almoçando, outro comendo lanche na padaria dele. Quer dizer, cria condições do pessoal desenvolver um trabalho de satisfação, porque está na terra dele, né? Fazendo melhor que ele pode, tá certo? Então, é uma opção da prefeitura participar. E a questão do lazer, nós temos a banana nossa, que é uma banana maravilhosa, essa banana da região, a banana mais doce que a banana normal, né? Tem uma qualidade de doce, né? Então a gente tem que criar uma condição dessa banana essa qualidade da banana ser multiplicada na região inteira. Então, o que nós temos que fazer? Valorizar a festa da banana, criar essa condição dela continuar. Ela foi interrompida, né? Não tem a festa da banana, nem em Luminosa, nem em Brasópolis. A gente criar uma festa da banana, criar condições e criar uma identidade aqui para a região, gente. Uma coisa pequena, que é um detalhe, mas que valoriza muito o produto. Por exemplo, a cidade de Alagoa, que eu conheço. É uma cidade pequenininha, né? Talvez a metade de Piranguinho, mas ela tem um nome que chama Serra da Lagoa. O queijo da Serra da Lagoa, eu compro ali na Fernão Dias, que eu gosto do queijo. Ele tem um queijo de 900 gramas, é vendido por R$125. Entendeu? Olha que valor. Por quê? É o queijo da Serra da Lagoa. Agora, o produtor, ele está ali dentro daquele contexto, mas o pessoal compra o queijo da Serra da Lagoa. Aquele queijo. Aqui nós temos que criar um nome para a nossa, porque tem, por exemplo, a serra lá o queijo lá como é que chama aquele, canastra. Da canastra. O Serra da Canastra. Quantos municípios estão envolvidos na Serra da Canastra? Quando você vê Bonfim, não sei o que, tudo produz queijo da Serra da Canastra. E você acaba comprando um queijo mais caro porque fala que é Serra da Canastra. Você nem olha o município. E aqui em Brasópolis, Piranguinho, Paraisópolis, Piranguçu, tem condições, né, da gente criar uma identidade. Vamos só como referência. Quem sabe, Serra Sul da Mantiqueira. Então, os produtos da Serra Sul da Mantiqueira, banana, queijo. Brasópolis tem bastante laticínio, muito fabricante de queijo, né? Os doces aqui da região, né? A gente... aquela festa, né, do Romeu e Julieta. Do Romeu e Julieta, porque tem uma fábrica de doce. Então, mas você escrevia lá, Serra Sul da Mantiqueira, né? O café da nossa região é muito bom. Tem uma identificação, né? Porque aí o cara vai falar, não, esse café aqui dessa região é muito bom, né? É uma valorização enorme do café, né? Do produto nosso. Então, criar uma identidade. Com isso, eu falo assim, a gente cria uma questão valorizando o nosso, valoriza tanto a terra, valoriza o produto e valoriza o emprego, né? Porque tem cidades, por exemplo, que estão a pleno emprego, o cara sai de um serviço, vai para outro serviço ganhando mais. E o que me acontece para ele? Melhora a qualidade de vida dele, dos filhos dele, tudo. Então, esse ciclo virtuoso que eu quero criar, entendeu? Desde o primeiro ano de governo eu quero fazer isso. Todo dia a gente trabalhar alguma coisa para fazer nesse sentido. Eu sei que tem segmentos dentro do Estado que propiciam condições de fazer isso, tá? É a gente fazer um trabalho bem feito e fazer um crescimento nisso, né? Ficar naquele dia a dia rotineiro das mesmas coisas, fazendo, e os resultados são ou piores ou os mesmos que estão dando até hoje. Dentro dos planos de governo, meio ambiente e sustentabilidade. Conversamos um pouquinho assim. Falando sobre o seu projeto. Meio ambiente, o que a gente quer fazer? Vocês falaram da cascata, né? O que a gente tem que fazer primeiro para pensar num balneário? Recuperar a qualidade da água. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Então o que nós queremos fazer? Recuperar os mananciais de água de Brasópolis. Brasópolis nasce um rio lá, que é o Rio Vargem Grande. Nasce lá na Serra de Luminosa, o Rio Vargem Grande.
E a água do rio Vargem Grande vem, passa quase que no município inteiro, vai desaguar lá no rio Sapucaí, né? A gente passa na 459, pertinho de Santa Rita, passa o rio Vargem Grande ali, né? Então ele é um rio que já foi um rio caudaloso, a gente nadou muito nesse rio. Agora é um rio sacrificado, com as águas bem poluídas. E a gente o que quer fazer? Como é que você recupera o manancial de água? Eu tenho profissionais que são amigos, que vão trabalhar com a gente. A própria escola de engenharia, onde eu formei, a gente tem colegas lá que estão se propondo a vir, quase que voluntariamente, fazer o trabalho aqui com a gente, tá? O que nós temos que fazer? Fazer as pequenas barragens, como o Extrema fez, de manutenção da água, porque como nós temos encostas muito grandes, a água passa lavando tudo. A gente tem que segurar a água para ela ir para o lençol freático. Então o que nós temos que fazer? Pequenas barragens para conter a água e essa água penetrar no solo. E ela, o que ela vai melhorar? Melhorar o manancial de água, porque em volta dessas pequenas barragens você faz plantação de árvores, né, da região mesmo, até plantando algumas árvores mais simples para elas, porque elas crescem mais rápido, né? E a gente tem condição de proteger aquela região, tá? Primeiro, ela contém a água que pode vir na sua casa, né? Segundo, ela vai recuperar o manancial de água, porque ela vai para o lençol freático. E terceiro, vai ser uma água mais limpa, porque é uma água que vai passar naquela substância toda que tem na terra e vai sair uma água no lençol freático de qualidade, entendeu? Então, todo esse trabalho, é lógico que é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de amanhã nem depois, mas é um trabalho que tem que ser iniciado, né? A gente fala que você olha a muralha da China, aquele caminhão por você fazer. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar no final, né? Então, eu acho que a recuperação dos mananciais, que vem essa questão ambiental, é voltada para isso. E nós temos um outro ribeirão que, inclusive, passa no fundo das minhas terras, que nasce ali no bairro Cancan, é o que vai para a cascata, tá? E ele talvez seja mais simples de limpar, porque o trecho é muito menor, né? E o que ele está sujo hoje? O esgoto que tem ali do bairro Cancan é jogado nesse ribeirão, tá? Mas já tem um projeto e uma fossa comunitária para 120 casas. 120 casas, o Cancan tem pouco menos que isso. A gente pode fazer um trabalho nisso, recuperar a qualidade da água naquela região. Recuperando, que é o ponto principal. Depois você vendo ao longo do ribeirão, a gente vai ver todos os pontos que jogam água poluída lá dentro e o que a gente pode fazer para melhorar. E essa água então vai chegar, porque é um dos fatores que levou a cascata a fechar, além de questões administrativas, foi a qualidade da água, né? Então você tem que olhar essa situação, quem sabe recupera o balneário lá, mas não com toda aquela festa que tinha anteriormente, mas com algumas condições para que o pessoal no final de semana tenha um lazer, né? Porque não adianta você pensar, vamos fazer um parque, porque o Parque de Itajubá abriu os olhos de todo mundo, né? O Parque de Itajubá é diferente, porque eles tinham uma área muito grande e é um parque que foi muito bem feito, né? Piranguinho fez um pequenininho aqui, mas com boas intenções. Agora, não tem condição de você ficar num terreno todo acidentado e falar que vai fazer um parque. E anunciar isso como sendo proposta de governo é um negócio bem trabalhoso. Mas você pode criar um parque, né, em condições de ter uma diversão básica. E vamos criando, vamos começando de novo, porque o Brasópolis da minha juventude, da sua juventude, era muito melhor. Tinha aula de balé para vocês, não tinha? Tinha aula de natação, tinha aula de ping-pong no clube. Era mais ativo. Nossa, eu tenho muita pena dos jovens de hoje. Porque assim, a gente tinha muitas atividades. Sabe? Tinha um bar no clube, que ficava embaixo do clube, que tinha música, que a gente reunia, o pessoal ia lá bater papo. Tinha o ping-pong, que era o jogo de sinuca, quer dizer, poucas. E tinha o clube operário, que tinha as brincadeiras dançantes, que a gente adorava, né? Porque era a hora que a gente via os paquerinhas, aquela coisa. Então, assim, hoje não tem mais isso. Não tem. A única coisa que tem, às vezes, quando faz um baile, alguma coisa, mas não tem. A questão da pandemia também dificultou muito, eles foram mudando muita coisa. Mas só que não tem mais nem cinema. A coisa que mais me incomodou em Brasópolis foi isso. Não tem mais cinema, quer dizer, a gente também ia. A questão do lazer em si. Então esse lazer que a gente quer criar condições do lazer, de ter mais oportunidade de ter festas, de ter oportunidade não só de um lazer de festa, mas ter algumas pessoas que podem, como eu falei dos ex-atletas, vim falar sobre
o esporte em si, né? Palestras. Criar oportunidade para a juventude. Por exemplo, lá tem a escolinha do Pablo Maia. A escolinha do Pablo Maia tem um valor danado para as crianças. As crianças levam a sério o horário, eles ficam prontinhos na hora de ser levado por... Então, esse cumprimento de horário, de compromisso, isso eleva a vida inteira, né? Então, levando para o lado do turismo, né, que é uma coisa que você quer levantar, dá para se fazer muita coisa, porque, por exemplo, Campos do Jordão é uma cidade turística. Eles têm eventos todos os meses. Eles criaram esses eventos, coisas que a gente também pode criar, entendeu? Porque é uma maneira de você trazer pessoas de fora, entendeu? E inclusive aproveitar o pessoal do caminho da fé. Exatamente. Você entendeu? Porque isso vai ajudar não só Brasópolis, como a região. Eu falo isso porque eu trabalhei muito naquela região do Vale ali. E eu trabalhei em Santo Antônio do Pinhal, trabalhei em Caçapava, estudei em Taubaté. Então, assim, eu conheço muito o Vale. E ali tudo para eles é Campos do Jordão, entendeu? E eu frequentava muito também Campos do Jordão. Então, assim, eles têm eventos todos os meses. Ou é encontro de motos, sabe? Ou é, por exemplo, corrida de moto, de festa cerejeira. Aí, tá vendo? Eles criam um evento para cada mês. Se a gente quer realmente desenvolver o turismo, é uma coisa que a gente pode trabalhar, né? E Brasópolis fica na cabeça das pessoas. Então. Né? Porque, por exemplo, o nosso carnaval. Eu sempre fui de pular carnaval, adoro carnaval. Pulava carnaval, bloco de rua. A minha família tinha uma aula, nós éramos mais de 50 pessoas da família, vinha de todo lugar, de Brasília, lá de Recife, de Belo Horizonte, tudo participava ali do nosso carnaval. Tinha um pessoal para dar apoio, que levava cerveja para nós, mas nós descia aquela avenida ali e descia dançando, divertindo. Era uma coisa fantástica para a gente achava assim um sucesso, né? Agora, você não prestigiar isso e ter uma pequena competição, porque o pessoal fala, não, mas competir é ruim. Eu falei, não, competir é bom. Era a coisa melhor que tinha. Eu era do bloco adversário dele, da minha família tinha outro bloco. Você fica esperando. E a gente ficava naquela coisa, vamos fazer aquela fantasia mais bonita. Não, e a hora que saiu o resultado era ali para ganhar um troféu, alguma coisa, mas era a comemoração. Não tinha nem dinheiro, era o troféu só que a gente tinha, entendeu? Não tinha dinheiro. Só para poder ficar. E naquele momento os bares vendiam mais, né? Os bares vendiam mais, porque a gente ia lá, pegava um tanto de cerveja para comemorar. Vendia muito. É assim, e outra coisa que ficou famosa lá no carnaval é o tratorto. Que é todo sábado de carnaval, tem o tratorto. Ele espera acabar o carnaval na rua e depois sai com uma banda. O trator sai puxando uma carreta e a banda vai tocando. Não sei se vocês já foram lá. Ele vai puxando pela cidade, vai dando a volta. Vai gente de tudo quanto é cidade para sair no trator. Então, assim, são coisas que precisam ser incentivadas. Né? Motivado. Tem uns bonecões lá de Brasópolis que a gente incentiva muito, gosta. Sabe que quando vai um bonecão. Minha mãe me ajudou muito a fazer esses bonecões. Olha. E mudando um pouquinho o assunto, mas a gente tinha até conversado infraestrutura e desenvolvimento, questão de estradas. Perfeito. O ligamento das estradas aqui. Olha bem, quando a gente se propôs a ser candidato, eu fui procurar, é lógico que a gente tem que ter o apoio parlamentar, né, na nossa proposta. E quando eu fui me posicionar com os deputados, um estadual e um federal, que iam nos apoiar, pelo conhecimento que eu tenho do contexto, pelo fato de ter trabalhado no Estado e as pessoas, então eu fui atrás de 2 deputados, o doutor Maurício, que é deputado lá em Ouro Fino, ele foi prefeito 2 vezes, sendo que no segundo mandato ele teve quase 90% dos votos, né? E o deputado Luiz Fernando, que é federal, o doutor Maurício, que é estadual, na conversa que eu tive com ele, ele é uma pessoa voltada para essa área de saúde. Ele é um médico, os filhos dele são médicos, ele é o médico ortopedista, e ele também, quando foi prefeito, ele se esmerou na condição de melhoria das estradas rurais, tá? Melhorou o hospital de Ouro Fino, é isso que nós queremos dele em Brasópolis, que ele possa investir no nosso hospital, né, que é o patrimônio do município. O hospital de Brasópolis, quando foi construído, tinha famílias que levavam meia dúzia de tijolos, subia aquela rua toda, o hospital lá no alto, e levava meia dúzia de tijolos para construir o hospital. E foi construído para ser o hospital, não foi nenhuma adaptação.
né? Então o hospital tem que ser respeitado, que é um patrimônio municipal. Então o que a gente quer fazer? Fazer com que o hospital, quando eu falei do atendimento da saúde básica, o hospital crie condições de fazer esse atendimento adequado, tá? Então esse médico que nós trouxemos, quando ele me mostrou essa condição que ele fez em Ouro Fino, investiu no Hospital de Ouro Fino, o Hospital de Ouro Fino hoje é uma referência regional, e ele também me passou que ele fez, quando do primeiro mandato, ele conseguiu uma identificação de como fazer a estrada rural com asfalto, sem necessariamente fazer um asfalto como se fosse uma estrada de trânsito de veículos o tempo todo aí. É uma estrada com uma característica um pouco diferente. Ele fez 110 quilômetros de asfalto em estradas rurais de Ouro Fino, tá? Então, ele me passou que é um custo bem menor e a gente então tem condição de fazer isso. É isso que nós pretendemos fazer em Brasópolis. Tem alguns pontos que são importantes da gente fazer. O Distrito Luminosa, por exemplo, tem que ser integrado através de um asfalto. A gente entende isso, né? Ou uma melhor condição de estrada a gente fazer. Não é promessa nada que a gente vai fazer, mas a gente vai lutar para que isso possa ocorrer. E em outros pontos também que tem estrada muito de bom trânsito, né, de muito trânsito intenso, a gente fazer também. Então esse deputado nos ajudou nesse aspecto. E o outro, que é o deputado Luiz Fernando, que é federal, ele é uma pessoa que veio do meio rural. Ele é uma pessoa que era do Sindicato Rural de Santos Dumont. E isso ele tem um conhecimento da área rural muito grande. Então o que nós pretendemos com ele fazer? Das informações dele que nós já conversamos, nós podemos dar um apoio para a área rural muito grande. Entendeu? Dar um apoio para o produtor rural. A gente tem uma ideia na cabeça aqui de talvez fazer a casa do produtor rural em Brasópolis. Nessa casa do produtor rural ele vai chegar, vai ter o atendimento todo adequado que ele precisa. Esse é um projeto mais para médio prazo, entendeu? Mas eu vou identificar uma condição da gente atender o produtor rural da melhor condição possível. Porque hoje, como eu disse, Brasópolis é quase que dividido, né? Sim. Tem 40 e poucos por cento na área rural e o restante é na área urbana, contando com os distritos, etc. Mas nós temos um bairro com Bom Sucesso, temos um bairro como Cruz Vera, Luminosa, todos Luminosa esses bairros. Né? Luminosa é o maior deles, né? Mas o Bom Sucesso também é um bairro que está crescendo muito. Também é muito bom. Tem muitos bairros, mas esses são os distritos, né? Que a gente quer dar um atendimento específico e fazer essa integração, como eu falei da área de ensino, quero que o pessoal conheça o município como um todo, tá? Então o jovem que está desenvolvendo, está crescendo no município, ele vai saber quem é Brasópolis, o que é Brasópolis. Não vai ficar restrito a parte dele lá, né? Ele tem o conhecimento do todo. É isso que a gente pretende fazer, uma dinâmica. E outra coisa que eu deixei de falar na questão do ensino, fazer a competição entre escolas, entendeu? Que eu acho que eu tinha na minha época, acho que a Rosana também tinha, a gente competia uma escola com a outra, e até um ano com o outro na escola, gincana, uma série de coisas, que era uma loucura, né? A gente criar condições disso acontecer, né? E a gente criar um ambiente favorável para que isso ocorra. E a respeito da comparação com uma das anteriores, a questão de continuar com coisas que estão feitas nas gestões passadas. Tá. O que eu entendo é o seguinte, tudo que está sendo, voltando àquela condição, tudo que está sendo feito, está sendo bem feito, né? A gente tem que continuar, não tem a dúvida. Tem que destruir, né? E uma das piores, até uma frase que o Aureliano Chaves, né, que foi vice-presidente da República, governador do estado, ele falava, o pior demonstração de subdesenvolvimento de um povo é a obra inacabada, entendeu? Porque se você iniciou uma obra, ela tinha algum sentido de ser feita. Agora, se muda de governo, você para com essa obra, não tem sentido. Agora, evidentemente, que você tem que ver como é que essa obra foi se propondo a fazer. O que é o interesse dessa obra, se ele vai atingir os interesses, porque as ideias, os pensamentos podem ser diferentes. Mas tudo que estiver sendo bem feito, a gente pretende continuar com o serviço. E eu digo assim, eles falam muito de programas sociais. Eu sinto que o programa social ele é muito bom quando está entrando menos gente do que está saindo, certo? Se no programa social estiver entrando muita gente e não está saindo ninguém, esse programa social tem que ser revisto, tá? Entendo assim. Então a gente tem que fazer de tal forma que os programas sociais vamos trazer para o município, vamos colocar as pessoas que necessitam dele lá dentro e à medida que a gente puder ajudar essas pessoas para que elas saiam dos programas sociais, porque ele é um atendimento
no meu entender, temporário, ela possa adquirir condições de ter uma vida separada disso, entendeu? Tranquilo. E pessoas, né? Vocês estavam falando disso, participação da população, transparência. Como vocês pretendem trabalhar com isso? Isso é uma coisa importante que eu gosto de relatar, é o seguinte: novas tecnologias. As novas tecnologias estão aí para nos atender o tempo todo, né? Essas novas tecnologias, elas têm que ser a nosso serviço, certo? E as novas tecnologias vão permitir que você tenha cada vez mais transparência no governo, né? E para você agir, por exemplo, com recurso, né? Você precisa ter um valor X para fazer um determinado serviço. Hoje, os sistemas que tem de controle, a Rosana é voltada para essa área, né? A gente tem condições de pôr essas novas tecnologias com transparência, todo cidadão pode olhar e pode pesquisar, pode saber tudo que está acontecendo, e você ter nessa situação, você ter o recurso para fazer o trabalho, tá? E você vincular o serviço a esse serviço que você pretende fazer, o recurso ao serviço. Então, as novas tecnologias têm que ser no serviço diário da prefeitura, tem que ser dessa forma. E as novas tecnologias também introduzir no ensino, voltando para aquelas aulas de variedades, tá? Hoje, a gente pode trazer um professor dessa área de TI, que é a área de sistemas, e colocar nessa aula uma aula de variedade para o cara saber até mexer no celular, que às vezes não sabe mexer. Mexer num tablet, porque não adianta você falar, eu já vi prefeito falando, lá no meu município, todos os alunos têm tablet, mas será que todos os alunos sabem mexer com tablet? Hoje em dia, né, desculpa cortar, às vezes não sabe mexer em alguns sistemas, sabe mexer muito em plataformas, essa nova geração. Mas um Word, um PowerPoint, às vezes não sabem, né? Nessa introdução ao mercado de trabalho, isso é importante. Então, Patrícia, é exatamente em cima disso que a gente pretende, identificar quais são as carências e a gente introduzir nesse momento, as crianças aprenderem trabalhar com esse sistema naquele momento que ela precisa trabalhar. Então, você vai colocar o tablet na mão de uma criança, mas ele vai servir para a professora também melhorar a qualidade da aula dela, entendeu? Então, as novas tecnologias, acho que a prefeitura tem que estar permanentemente aberta, primeiro, para dar transparência ao serviço dela, e segundo, para treinar as novas gerações, preparar as novas gerações para enfrentar os problemas futuros. Com certeza. E a respeito, né, dessa preparação, dessa busca aí da transparência, é uma dificuldade, pode ser, né, não sei, mas um desafio da cidade atualmente, que seria um desafio para vocês atualmente? Para uma futura gestão. Eu entendo o seguinte: Brasópolis, o maior desafio a população a gente trabalhar a população para que ela tenha melhor qualidade de vida, tá? E que a gente tenha na população uma consciência que a gente pode ser melhor do que nós somos. Não é uma acomodação, acho que é um desafio muito grande introduzir na mente das pessoas esse tipo de consciência, tá? E que nós também, em Brasópolis, é uma cidade que tem oportunidade de muitas oportunidades. Potencial. A gente tem um potencial muito grande, a gente tem que criar condições para que o pessoal observe isso e crie condições. Então, por exemplo, Brasópolis hoje tem um bom comércio, né? Aí o pessoal às vezes reclama, não, o pessoal sai daqui e vai gastar em outra cidade. Vamos criar a condição de atrair o pessoal para a nossa cidade. Então, essa consciência, esse trabalho todo, a gente pode criar pessoas, trazer treinamento, trazer condições que acontecerem em outros municípios, voltando àquele negócio das melhores práticas. Você tem uma prática muito boa numa associação comercial. Por que não a associação comercial do município, talvez com auxílio da prefeitura, possa também introduzir isso no município? Entendeu? Esse conhecimento. Você pega Santa Rita, que eu conheço muito, Santa Rita, Sapucaí. É uma cidade que aprende emprego. Como é que começou aquilo tudo de Santa Rita? Eu sei da história de Santa Rita. Começaram com incubadoras. Em Brasópolis tinha uma incubadora de empresa que, infelizmente, pela administração que foi feita, até um é candidato lá, não deu conta da incubadora e a incubadora acabou. Entendeu? Agora tem onde era incubadora virou uma sala de aula, mas tem uma incubadora embutida dentro da escola técnica, que pode dar oportunidade também. Santa Rita tem orientação para fazer isso. Entendeu? Então, a gente pode criar oportunidades da juventude. Lá, esse curso técnico de Brasópolis tem alunos de vários municípios, vão para lá estudar.
Antes saía todo mundo empregado, hoje o mercado de trabalho talvez não esteja tão atraente para esse tipo de profissional, mas continua tendo condições de multiplicar o serviço lá dentro. Tem uma feira lá em Brasópolis, que a gente pode trazer os investidores, que a gente chama de investidor anjo, para fazer investimento, patrocinar, incentivar, foi o que eu testei em Santa Rita. Tem até brasopolenses que eu conheço muito, que já trabalharam, começaram no incubador, hoje tem empresa em Santa Rita. Meu primo é. O seu primo é um deles. Tem um outro parente que é o Rodrigo Renault, também tem uma empresa lá que montou. Tem uma empresa onde Itajubá lá também agora vive também tá. disso. Vive disso, entendeu? Então você gera poucos empregos em vários, mas você tendo várias indústrias, você cria boas oportunidades. E você tendo, voltando para o emprego, você estando no emprego, você melhoria a qualidade de vida, porque a competência ou vai ser reconhecida e você tem melhoria salarial. Na verdade, é um tema assim que todas as cidades estão trabalhando, busca de emprego. Isso. Tá difícil para muitas pessoas. E a maioria das cidades aqui de interior volta tudo para São Paulo, São José dos Campos, Pouso Alegre, são cidades maiores. Porque não tem o recurso aqui, né? Não consegue o recurso. E isso precisa ser trabalhado mesmo. E está batendo em cima da formação, né? Sim. Sim, com certeza. Eu gostaria que os senhores dessem algum recado para os seus eleitores, para os brasopolenses que nos assistem. Bom, é um prazer falar com Brasópolis, porque como eu falei no começo aqui do nosso bate-papo aqui, eu sou o que sou porque sou brasopolense. E essa minha proposta de ser candidato a prefeito, colocar meu nome para vocês escolherem entre os candidatos, é exatamente para fazer um processo totalmente diferente do que está sendo feito hoje. A gente quer fazer o quê? Quer fazer uma melhoria de vida para todo cidadão. Quer investir no cidadão brasopolense. Tanto é que o nosso lema é Brasópolis para todos. A gente quer fazer um Brasópolis diferente. E eu tenho ideias que a gente pode competir com outros municípios, que a gente pode evoluir, que a gente pode melhorar a autoestima do brasopolense. Confie em mim que vocês vão se surpreender. Se isso der certo, a gente vai fazer umas coisas melhores que vocês imaginam. Obrigado por todos e um grande abraço para todos vocês. Bom, o que eu posso dizer é que nós vamos, caso a gente venha ser eleito, que a gente vai procurar trabalhar muito, isso não nos coloca medo, a gente tem disposição para isso e com muita transparência, com muita honestidade, com tudo que tiver de bom, porque o nosso intuito, sendo brasopolense, sendo cria, né, de lá, ele saiu, trabalhou, eu também saí, trabalhei, a gente quer dar de volta para a cidade, tudo que a gente recebeu, as oportunidades que a gente recebeu. É isso. E para encerrar nosso bate-papo, para descontrair também, eu gostaria de saber de vocês, o que te encanta em Brasópolis? Bom, para mim é muitas coisas, mas para mim também. Uma coisa que o povo de Brasópolis me encanta muito, porque é um povo alegre, né? A gente tem uma cultura de brincadeira um com o outro, de uma brincadeira sadia, eu lembro no meu tempo de juventude lá, a gente inventava as coisas para fazer, e o Brasópolis é muito criativo, o cidadão brasopolense. Então é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa, uma população que é generosa com todo mundo, recebe todo mundo muito bem. Pessoas que vão em Brasópolis ficam admiradas, né? Que gostam da recepção que eles têm lá. E Brasópolis tem lugares maravilhosos, porque eu falo para minha mãe é viva, né? Eu falo com ela que eu venho em Brasópolis para ver alguns lugares, né? Porque quando era na minha juventude a gente ia em alguns lugares lá que traz lembrança para a gente muito forte. Campo de futebol, apesar de ter sido modificado, eu passava quase que 50% da minha vida da infância e do começo da juventude lá no campo de futebol. Jogando. Como o terreno da minha casa está no fundo, é o campo de futebol, minha mãe levava um prato de comida para a gente lá no fundo, no dia nas férias, a gente comia lá na beira do campo, sabe? A gente brincava muito. E também o Campo Paladino, que era lá em cima, onde que é a fábrica de doce, hoje era um terrão danado, tudo marrom. Minha mãe ficava brava com a gente, meu pai também, porque a gente voltava marrom de lá, porque jogava bola, caía suada, mudava aquela poeira na gente, mas era uma diversão que a gente tinha. Como eu falei, o Poço da Pedra, que a gente tinha. Então tem lugares em Brasópolis, o Santo Cruzeiro, né? E muitas outras coisas que a gente tem muita lembrança de Brasópolis. Então, Brasópolis é uma cidade
que me atrai e tem belezas naturais, né, na região, cachoeiras, etc., que embelezam muito a vida de quem mora, né? Qualquer lugar que você vai, você vê que tem beleza natural, né? O nosso carnaval, o povo festeiro, né? Carnaval, desde a época do Francisco Braz, o Francisco Braz gostava muito de dança de São João, de São Pedro, aquelas danças de época de mês de junho, festa junina. Então ele era, tanto é que tem o bonecão dele lá, né? No meio dos bonecos, ele era uma pessoa que foi o primeiro que doou as terras ali para que começasse Brasópolis. O Venceslau Braz, né, que é uma autoridade, uma pessoa que foi presidente da República, que ficou na história. Então, Brasópolis, são 39 municípios no Brasil inteiro que tem presidente da República, Brasópolis é um deles, né? Então, eu acho que tudo isso é o que traz essas boas lembranças para a gente e as que a gente quer recuperar e fazer Brasópolis cada vez melhor. Bom, eu não preciso nem falar, né? Além do povo, né, que também me agrada e me respeitam, o meu encantamento é o carnaval, são as festas, tá? A festa de São Caetano, carnaval, e é uma coisa que me encanta em Brasópolis. Cascata me encantava muito. Vamos ver se a gente consegue recuperar tudo isso, né? Olha, eu agradeço muito a vinda dos senhores aqui. Obrigado. Como eu digo para todos, não é fácil. Política não é fácil, né? É um desafio, tem que falar, mostrar seu ponto de vista e se expor, querendo ou não. Isso, né? isso, sem dúvida. Mas, convido para virem novamente para a gente conversar. Estamos à disposição também. Depois de eleitos. Oi? Depois de eleitos. Ah, sim, também. Não é? Mas vamos na luta. Vamos caminhar. Com certeza. Vamos caminhar. É isso que faz parte. Joia. Obrigada. Ok. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela A oportunidade. oportunidade. Muito bem elaborada e a gente permitiu a gente falar o que a gente acha que é importante para esse momento político, né? A gente colocar as ideias, eu acho que é isso que é importante, não é questão de ficar discutindo quem que é melhor, quem que é pior. Não. Quem vai definir isso, a posição, é o cidadão, é o eleitor que vai definir. A gente tem que colocar as nossas propostas, é isso que a gente pretende fazer. O senhor falou um ponto principal, é a população que decide, o nosso papel aqui está sendo esse. Exatamente. Eu até convido a todos que estão nos assistindo, é de suma importância assistir todas as entrevistas, Isso. porque aí vocês vão ver as propostas, Exato. vão comparar as propostas, Isso. né? Vão escolher Que a vale a melhor pena, opção para você. Procurar saber as propostas de cada um Sim. para que possa formar uma ideia bem definida na Que cabeça. é melhor para a né? cidade e para o cidadão, né? Com certeza. Exatamente. Obrigada. Mais uma vez, obrigado aí, tudo de bom para vocês.